chocolate. A Páscoa não é só bombom. A Páscoa não é só coelhinho, mas escute esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor e juntos celebramos o seu grande amor. Oh, Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. Não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom, a Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor e juntos celebramos o seu grande amor. Oh, Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. O seu amor por mim. O seu amor por mim. O seu amor. Olha só, nós já passamos aqui uns minutinhos já, né? Já deu um pouquinho de tolerância. A Manuela já conseguiu entrar? Ah, sim. Todas aí. Então, tá bom. A gente olha para o Senhor Jesus. Boa tarde. Boa tarde. Pelo que eu estou vendo, todos estão bem, né? Espero que todos eu estou um pouco gripada. Deus. Olha só, é um prazer, né? A gente está aqui reunido mais uma vez para poder estar falando, né? Aprendendo juntos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos à videoconferência do Departamento Infantil, tá? Sementinhas de Cristo. Para quem não conhece a gente, gosta de ter uma visitante ali, a nossa congregação ela chama Casa de Deus para as Nações. E é um prazer, tá? Ter vocês aqui com a gente, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos. É muito bom a gente estar aqui falando do Senhor. E para começar, como tem que ser toda a nossa início, né, de presença de Deus, a gente começa sempre com uma oração, tá? Todos nós nos reunimos aqui para poder conversar com ele, para falar com ele, falar do amor dele. Ele já se encontrava presente. Ele está aqui na minha casa, ele está aí na casa de cada um de vocês. Porque nós já aprendemos que ele é onipresente. Então, Deus, ele está conosco em todas as casas, em todos os momentos, ele está acompanhando cada um de nós. E agora, nós vamos convidar aqui o Horacinho, nosso coleguinha Horacinho, tá bom? Tudo bem com vocês aí? E nós vamos falar com Deus. Nós vamos, junto com o Horacinho, olha, fazer uma oração ao Senhor. Então, olha, todo mundo, pessoa grande, pessoa pequena, adulto, criança, pré-adolescente. Nós vamos fechar os nossos olhos agora, todo mundo juntinho, e nós vamos falar com Deus, tá bom? Agora nós vamos pensar só nas coisas de Deus. Nós vamos esquecer problema, nós vamos esquecer as dificuldades, coisas que a gente está querendo, assim, com muita vontade que aconteça, que a gente está ansioso, sabe?
Nós vamos deixar isso tudo agora e vamos falar com Deus. Amém, gente? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, nós nos colocamos aqui, Senhor, reunidos nessa videoconferência, para louvar e bendizer o teu santo nome. Deus, toma a vida de cada pessoa, Senhor, que tem sido alcançado nesse momento através dessas palavras. Fala conosco, ó Deus, poderosamente nesta tarde. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, Senhor, de muitas coisas ruins. O Senhor tem sido bom para nós. Que nós possamos também, ó Deus, sermos obedientes, ó Deus, à tua palavra. Que nós venhamos, ó Deus, fazer aquilo que te agrada, aquilo que te dá alegria, meu Pai. Esteja conosco, meu Deus, todos os dias da nossa vida. Onde a gente estiver, meu Deus, esteja conosco. Guarda os nossos pensamentos, guarda os nossos sentimentos, guarda os nossos caminhos e das pessoas, ó Pai, que estão conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente? Amém. Amém. Kaique mandou uma mensagem aqui que não estava dando para ouvir. Vocês ouviram? Opa, ninguém ouviu? Eu ouvi. Libera os áudios, que às vezes pode ser alguma... Você ouviu, Cristina? O quê? Dá para me Deu ouvir? para ouvir a oração, gente? Deu. Deu, né? É porque ele mandou uma mensagem aqui que não estava dando para ouvir nada. Deu para ouvir. Mas então, ô Kaique, dá uma olhadinha aí no seu áudio, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Configura isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos continuar falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E é uma história, gente, muito gostosa da gente aprender sobre ela, que é a Páscoa. Que até mesmo as tias, a gente vai fazendo os estudos, a gente vai lendo, vai acompanhando, e a gente também vai aprendendo. Igual hoje mesmo, eu aprendi uma coisa muito legal com a tia Deise, durante a nossa conversa. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu e a tia Deise, a gente vai conversar algumas coisinhas aqui, vai ver alguns momentos que vocês vão poder responder, mas é só quando a gente perguntar, tá bom? Aí, ó, fica todo mundo assim, olha, ligadinho no que a gente está falando. Ô, tia Lu, Sim? aí tem que pedir para ativar o áudio. É isso que eu pedi no início, para deixar os áudios ativados. Mas só que tava com barulho de cachorro, aí o Paulo desativou. Então, vamos deixar só com a gente mesmo, tá bom? Tia Luciene! Ei, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Estou atrasado porque nós estamos no salão. Convidado vai assistir, que quer ver desenho, mas vai assistir. Amém. Então, vamos aqui, nós já vamos iniciar, tá bom? Você pode pegar a Bíblia e abrir no livro de Êxodo, capítulo 12. Então, nós sabemos que o dia da Páscoa é um dia muito especial, né, tia Deise? É verdade. E tem gente que está querendo que chegue logo a Páscoa, que é amanhã, para comer ovinhos de chocolate. Não é isso? Só que a gente vai estar explicando para vocês qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa. O porquê que os cristãos comemoram a Páscoa. E como que foi a primeira Páscoa. O que Deus falou como que seria a Páscoa. Então, para isso, algumas coisinhas aqui, a gente vai estar dando algumas pistas, tá bom? Aí preste atenção que você vai entender como que foi a primeira Páscoa, o porquê que se comemora a Páscoa nos dias de hoje, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pista. Tem um animal que representa a Páscoa. Não é, tia Deise? É verdade. Vamos falar sobre esse animal? Vamos. Ó, muitos pensam que o animal da Páscoa é o coelho. Mas nós aprendemos que o verdadeiro animal é o cordeiro. Mas por que o cordeiro? O cordeiro é porque o povo de Israel morava lá na terra do Egito. E lá eles estavam sofrendo com uma escravidão terrível. Eles sofriam muito, eles amargavam por causa da escravidão. E Deus havia enviado já 9 pragas
Mas só que Faraó ainda estava com o coração duro. Ele não queria libertar o povo. Então Deus disse a Moisés e a Arão que iria enviar a 10ª e última praga. Então Deus disse para que o povo de Israel escolhesse um cordeiro É você, Lili. Tá servindo em mim. para que Lili, fosse você, Lili. Ela vai estourar todo, tem que pegar de malha. Pega a blusa de malha lá. cordeiro seria passado nos ombrais das portas. E esse cordeiro deveria ser assado, um cordeiro novo sem defeito. E assim o povo de Israel fez. Eles passaram o sangue do cordeiro nos ombrais das portas. Mas o povo do Egito foi afligido com a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Assim, quando Deus enviou essa 10ª praga, o povo de Israel foi liberto. E assim Deus instituiu a primeira Páscoa, que eles deveriam comemorar todos os anos. Todos os anos eles deveriam comemorar essa festa, para que nós lembrássemos que Deus havia libertado o povo de Deus com mãos fortes da terra do Egito. Mas será, tia Lu, que foi só isso que aconteceu? Será que essa é a Páscoa que nós comemoramos hoje? Não foi, não. E tem uma segunda pista. A primeira a tia já explicou do sentido da Páscoa. A história do cordeirinho, do faraó que era mau, das pragas que tiveram lá no Egito. Só que tem mais uma segunda pista. E ela tá, sabe onde, tia? Aqui, olha, na Bíblia. Pode abrir sua Bíblia no capítulo Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Amém. Lá, vocês depois vão poder ler a história toda, que as tias estão falando aqui hoje, tá bom? A parte que a tia Deise falou, ela é retratada nesse livro, em que os israelitas, né, o povo de Deus, ele é escravo desse faraó, e esse faraó ele era muito mau. Então, a nossa segunda pista, ela está na Bíblia. Então, nós já sabemos que, memorizem, a Páscoa, o símbolo dela é o cordeiro, e que a gente encontra essa passagem dentro da Bíblia, tá bom? Então, agora, tia Deise, nós vamos passar para a terceira pista. Amém. A terceira pista, nós vamos falar do pão, de como Amém. que Deus falou com o povo, como que seria feito. Amém. Então, Deus disse que tinha que ser um cordeiro novo, sem defeito. Mas tinha outros alimentos que representavam também a Páscoa, que era o pão sem fermento. Por que tinha que ser sem fermento? Porque ele precisa sair da terra do Egito com pressa. E o pão, ele precisa de crescer, isso demora muito tempo. Então, Deus disse, faça pães sem fermento, porque a saída do Egito vai ser uma saída depressa, correndo. Então, vocês devem estar com suas roupas vestidas, tinha que estar todo mundo preparado, com seus bastão na mão, para que no momento, na hora da saída, fosse uma saída depressa. E também tinha as ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque o povo do Egito, eles sofreram nessa terra. Esses alimentos, todas as vezes que eles comemoravam essa festa, eles se lembravam como foi amargo, como foi difícil, como foi algo, uma tortura ali naquela terra, para que jamais ninguém de Israel esquecesse como Deus os libertou de forma poderosa.
O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E assim Deus operou um grande milagre, uma grande proeza naquela terra. Tanto que todas as nações ouviram falar dos feitos de Deus. O Deus de Israel tinha feito ali naquela terra. Amém. Amém. Amém? Então, crianças, nós finalizando aqui, ó, no livro de Êxodo, depois vocês podem ler em casa e aprofundar até mais um pouquinho nessa história, tá bom? Todos vocês. No versículo 27, encerrando esta parte da primeira Páscoa. Então, assim foi comemorada a primeira Páscoa desde que Deus instituiu essa lei para o povo dele. Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. E passou as casas dos filhos de Israel no Egito. E quando feriu os egípcios, o livrou em todas as suas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés. Então começou aí a Páscoa, lá no Antigo Testamento. Só que depois, passado alguns anos, a Páscoa ela começou a ser comemorada de uma outra forma. Como Jesus colocou, simbolizava o Cordeiro para trazer para os dias, para nós entender até os dias atuais, de como nós, os cristãos, devemos comemorar a Páscoa nos dias de hoje. Aí nós vamos começar a contar a história. Jesus, nós já sabemos, né? Jesus nasceu, ele já tinha sido anunciado, o anjo já tinha anunciado a Maria que ele viria. Ele viria salvar todo mundo. Vamos contar mais um pouquinho da história para eles, tia Deise? Sim. Maria era noiva de José, mas só que ela ainda não tinha filhos. Então, o Senhor enviou um anjo e anunciou que ela ficaria grávida. E assim, a palavra cumpriu na vida de Maria. Ela engravidou e teve um filho chamado Jesus. E Jesus foi crescendo em poder e em graça. Jesus chamou seus discípulos. Jesus estava fazendo muitas obras ali na terra. Operou grandes milagres, curou leproso, curou mulher do fluxo de sangue, curou cegos. O Senhor perdoou pecados. E assim, Jesus operou grandes maravilhas na terra. Então, quando teve um dia que Jesus celebrou uma nova Páscoa com seus discípulos. E ali, enquanto ele estava celebrando a Páscoa, ele fez uma nova aliança com seus discípulos e com todo o seu povo. Ele disse: esse é o meu corpo, que é o pão, que é entregue em favor de vós. Este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. E ali, depois dessa celebração, Jesus foi preso, foi julgado e foi morto. Jesus, ele se entregou por amor a cada um de nós. Se entregou por mim, se entregou por você. Porque o preço do pecado era para cada um de nós pagarmos. Mas Jesus era o Cordeiro novo, sem defeito. O único que podia pagar o preço de sangue por amor a cada um de nós. E assim foi celebrada a nova Páscoa, a nova aliança. Nós não precisamos mais matar um cordeirinho, nós não precisamos mais comer o pão asmo e nem as ervas amargas. Por quê? Ah, tia, quer dizer, então,
que quando ele falou isso, ele falava que não precisava mais matar o cordeirinho, igual fez lá no Antigo Testamento, que ele que era o cordeiro? Isso mesmo, tia. Ah, muito bem. Olha só, crianças, estamos aprendendo mais um pouquinho hoje, né? Jesus, Agora, ele na foi nossa Páscoa, nós entendemos que Jesus é que é o cordeiro. isso mesmo. Jesus foi morto e foi colocado num sepulcro. O que é um sepulcro? É um lugar, é uma caverna onde eles colocavam seus mortos. E ali eles colocaram uma pedra muito grande. Mas no terceiro dia veio um anjo e removeu a pedra. Jesus havia ressuscitado. Ele venceu ele venceu o poder da morte, ele venceu o poder do pecado. E ali, a nossa Páscoa celebra a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado. Jesus não está mais naquela cruz. Jesus não está mais no sepulcro. Ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E agora, tia, qual o alimento que vai representar a nossa Páscoa, então? Se não é mais o cordeiro, se não é mais a erva amarga, se não é mais o pão asmo, o que seria? Você sabe, tia, o que seria? Eu acho que eu vou perguntar para alguma criança se alguém sabe. Alguém aí já sabe responder? Levanta o dedinho se alguém souber. Qual seria o alimento da Páscoa? Ativa o seu áudio. Eu Amém. tenho uma pequena... Eu acho que é uma coisa, só que, porém, não deve ser isso. Mas Você só... pode falar, mas se não for, a gente te fala. Fala, Maria. Pera aí. Quem acertar vai ganhar um presente. Depende qual. Fala se é bom ou ruim, aí eu tento, pelo menos. Vai falar, Maria? Realmente não sei. Não deve ser o chocolate, não deve. Então, não faço a mínima ideia. Mas aqui, seja o qual for, provavelmente não deve ser o chocolate, mas por que do nada as pessoas começaram a comemorar comendo chocolate na Páscoa? Depois nós vamos falar isso. É uma boa pergunta. É o resumo do final do que a gente tem para dizer para vocês nesse estudo que a gente está fazendo hoje, tá bom? Então, vou contar para eles, então, tia, qual que é o alimento? Ah, sim, eles vão ficar até surpresos. Não. Vou mostrar para eles o que é o alimento, que simboliza, então. Todas as vezes que nós ceiamos na igreja, nós estamos celebrando a nossa Páscoa, o corpo de Cristo, que é o pão, e o vinho, que é o seu sangue, que é derramado por amor de cada um de nós. Sabe quando o pastor ele apresenta o cálice, o vinho, o pão, ainda repete, eles leem e repetem que o pão e o corpo que foi derramado por nós e pelos nossos pecados. Então,
O que simboliza isso? A morte, mas a ressurreição de Cristo. Que ele morreu por nós. Amém. Amém? Amém, tia. Tem Mas mais agora- alguma ilustração para apresentar, tia? Não. Oi? Tem mais alguma ilustração para apresentar? Não. Então, Mas e agora? a pergunta, né, da Maria Tereza. Aí a gente vai estar respondendo ela, já era mesmo o encerramento da nossa conversa. Ah, tia, então na Bíblia não fala que chocolate que comemora a Páscoa, não. Eu não li isso na Bíblia, nem no Antigo Testamento e nem no Novo. Olha só, não é pecado comer chocolate. Eu também gosto, acho uma delícia. Pode comer seu chocolate. Mas o importante é que nós entendamos qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa para os cristãos, que é o que está na Bíblia. Então, quando nós formos comemorar alguma coisa, principalmente coisa que se refere às coisas do reino de Deus, nós precisamos entender do que é que se trata aquilo. Conta-se, os historiadores, que essa questão do ovo, ele iniciou na França, tá? Foi num outro país, pessoas que tinham outros costumes, acreditavam em outras coisas. Então, eles pegavam os ovos, acreditavam na fertilidade, na vida, e pintavam os ovos. Com o passar dos anos, veio a comercialização, venda de chocolate. Por isso, quando alguém fala assim, ovo de Páscoa, o que é o ovo de Páscoa? É só comércio. Porque não existe o coelhinho da Páscoa que coloca um ovo de chocolate. Ele não existe. A Bíblia não fala dessa Páscoa. Não fala assim. E nós, como servos do Senhor, nós, como conhecedor da palavra de Deus, nós que queremos entender as coisas de Deus, nós precisamos entender isso na nossa vida, tá? Que a Páscoa, ela simboliza mandamentos de Deus, tá? Pode comer seu chocolate em paz, não é pecado. Só não pode comer muito, senão vai passar mal, tá? Se o papai ou a mamãe, às vezes, está apertado, não teve o dinheiro para comprar, não tem problema. O chocolate você pode comer no outro dia. Não precisa ser apenas naquele dia da Páscoa. Não tem problema, você pode comer ele depois. Às vezes não deu para comprar. Então, se não comer o ovo de Páscoa, não está cometendo pecado nenhum. Nem se comer e nem se não comer. Tá bom? A tia Cristina, ela vai estar trazendo uma palavra para a gente também. E a gente vai estar fazendo a oração final. A resposta foi entendida, Maria Tereza? Eu acho que ela está sem áudio. Mais alguém estão sem áudio, né? Então, tá bom. Então, a tia Cristina... Eu tenho uma pergunta. Oração, e a gente vai estar encerrando essa videoconferência. Ô, tia Lu, eu tenho Sim. uma pequena pergunta. Então, os ovos que a gente come não é nada mais, nada menos que um comércio que veio lá da França? É um comércio. É gostoso. As pessoas comemoram, né? Mas no sentido de... É para vender mesmo. É um comércio. Você pode ver que quando se trata de Páscoa na Bíblia, em momento algum citou ovo de chocolate. Então, o sentido verdadeiro, o sentido bíblico da Páscoa, dentro da palavra de Deus, é esse que nós falamos. A morte, a ressurreição de Cristo. O sacrifício que ele fez por nós. O corpo e o sangue dele. Por isso, no domingo de Páscoa, comemora-se a ressurreição de Jesus. Tá? E tudo que ele fez foi por nós. Tudo que ele fez foi por nós. O Kaique está falando que ele não vai comer mais ovo de Páscoa, igual nós falamos. Não é pecado comer chocolate. Mas você tem que entender o porquê que está sendo comemorada a Páscoa. Amém? Tia Cristina vai finalizar com a gente com oração. Olha, vamos, tia. Falta um minuto. Amém. Falta um minuto para tá? Vamos orar para agradecer ao Senhor. E eu fui muito edificada com essa palavra de hoje, né? E a última ceia, o Senhor deixou para que nós possamos comer e beber em memória dele, né? E as crianças vai chegar um dia que vai participar, né, tia Lu? Então, vamos orar para agradecer neste momento dessa palavra tão poderosa nessa tarde. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento, por essa oportunidade, por essa palavra, por esse aprendizado. Senhor, pela vida da tia